Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, o texto é versículos 22 a 33. Como ele é um pouco longo, queria pedir para que cada um leia silenciosamente na sua própria Bíblia. Depois a gente vai ler junto. Eu vou ler os versículos 31, 32 e 33, que resumem, então, esse trecho. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Essa passagem, que começa com mulheres, sujeitem-se a seus maridos, costuma gerar bastante polêmica e revolta em alguns círculos, em alguns meios, especialmente os feministas. A gente nota que há um sério erro, tanto de interpretação e, portanto, de aplicação daquilo que Paulo está nos falando aqui. E para a gente poder compreender de forma correta, de forma, de fato, fiel à palavra como um todo, é importante a gente situar esse trecho, essa exortação, dentro do quadro e do contexto maior, que é toda a carta de Efésios. Então, para ajudar nesse processo, eu fiz uma breve síntese do livro e eu vou pedir para vocês me acompanharem aí. Então, Efésios é uma carta que Paulo escreveu, que contém 6 capítulos. O capítulo 1 é um capítulo em que Paulo faz exaltação à obra salvífica e redentora de Cristo na cruz. Então, capítulo 1, a gente vai ver Paulo dizendo: glória a Deus, graças a Deus pelo que Ele fez na cruz por nós. Graças a Deus pela nossa nova identidade em Jesus. E aí a gente encontra, então, esse versículo que é clássico, O fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Aí no capítulo 2, a gente vê Paulo fazendo, então, o contraste entre o antes e o depois de Cristo. Então ele vai dizer: sabe isso que eu falei no capítulo 1? Tudo que Jesus fez por vocês nas regiões celestiais, que tem efeito aqui nessa terra? Então, se vocês entenderam isso, e a partir do entendimento dessas verdades, a sua vida agora precisa ser diferente do que era antes de você entender e ter recebido toda essa revelação. Então, é um capítulo em que a gente vai ver muito esse contraste entre antes vocês eram filhos das trevas, agora, porém, outrora, anteriormente. E aí a gente vê também esses versículos 12 e 13. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aí o capítulo 3 é como um parênteses, Porque acredita-se que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava em prisão domiciliar. E o fato de ele ter sido preso gerou aí um desânimo, para a comunidade de fé. Então, aqui no capítulo 3, Paulo faz um parênteses para dizer para os seus destinatários: pessoal, estou preso, mas está tudo bem, tá bom? Aquilo que Cristo fez nas regiões celestiais, que tem efeito aqui na terra, que tem mudado a nossa maneira de viver, que tem feito de nós uma nova identidade, que tem nos dado uma nova identidade em Cristo, e isso tem sido suficiente para eu suportar a provação. Então, vocês também não fiquem tão preocupados comigo, não desanimem. Aí no versículo 13, não desanimem por causa das minhas tribulações. Oro para que Ele os fortaleça. E aí no final do capítulo 3, ele meio que fecha um primeiro bloco aí do conteúdo da carta. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo vai trabalhar um outro bloco de tema, de assunto, que é a aplicação prática no dia a dia, na nossa relação com Deus e nas nossas relações interpessoais, de tudo isso que ele explicou aqui entre os capítulos 1 e 3. Então, ele começa o capítulo 4 dizendo: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Isso tudo que Jesus fez por vocês nas regiões celestiais, capítulo 1, que tem efeito aqui na terra.
e que faz hoje de vocês uma pessoa diferente, que desafia você a viver de um modo diferente do modo como você vivia antes de entender o que Cristo fez por você na terra. Aí pula o parênteses do capítulo 3. Então, agora, com tudo isso aqui revelado, entendido, viva de maneira coerente, digna, que faz sentido com essa realidade que te foi revelada. E aí, o capítulo 5 é o capítulo, então, em que ele vai nos dizer para ser imitador de Deus, para viver como filho da luz, para tomar cuidado com a maneira como vivemos, para nos sujeitarmos uns aos outros em Cristo, e a recomendação aí, então, num relacionamento específico, que é o relacionamento entre marido e esposa. E ele vai dizer: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Aí ele avança no capítulo 6 e ele vai falar de um outro relacionamento específico, que é a relação entre pais e filhos. E vai dizer: filhos, honrem os seus pais. Pais, não irritem os seus filhos. E aí ele continua agora no terceiro relacionamento específico, que é a relação entre senhores e escravos, né? Ou no contexto moderno, entre o empregador e o empregado. E vai dizer para o empregado: olha, seja fiel. Trabalha com diligência, mesmo que o seu senhor não esteja vendo, que o seu patrão não esteja vendo, porque Deus está vendo. E vai dizer para o empregador também: trate o seu servo com respeito. E aí, então, ele vai finalizar a carta de Efésios nos lembrando que tudo isso que ele falou, inclusive essas exortações a respeito desses relacionamentos específicos, né, do nosso dia a dia, que tudo isso ainda está debaixo de uma realidade espiritual que é maior. Que no fim, aquilo que Cristo realizou na cruz por nós, que teve efeito nas regiões celestiais e que deve ter efeito aqui na terra, em todos esses nossos relacionamentos, no fim, eles não são o objetivo da nossa vida, da nossa passagem aqui nessa terra. No fim, tudo isso faz parte de um alvo, de um propósito, de um objetivo maior e mais fundamental, que é guardar o nosso coração, que é guardar a nossa salvação, que é ter noção e ideia de que o que vivemos aqui também é uma realidade espiritual. E que a nossa maior dificuldade nem é tanto, como esposas, por exemplo, se submeter ao marido, mas viver em submissão ao nosso Senhor e assim por diante. Então ele nos diz e nos lembra para nos fortalecermos no Senhor, no seu forte poder, e vestirmos a armadura de Deus. E vivermos aí dedicados na sua palavra, caminhando em fé, em oração e em comunidade. Esse formato de você explicar uma verdade espiritual e depois, no outro bloco, você trazer uma aplicação prática, você dizer para os leitores e destinatários o que você faz com isso aqui, que é revelado espiritualmente no seu dia a dia. Esse formato, ele é presente em outros livros da Bíblia, no Novo Testamento e em outras cartas. A gente vê esse formato de forma bastante evidente na carta aos Romanos, né, que Paulo escreveu também. Então, Romanos vai trabalhar toda essa questão do que foi a cruz, da nova vida em Cristo, da nossa identidade, do selo do Espírito. E aí ele entra no capítulo 12, falando sobre o que a gente faz, então, com tudo isso no nosso dia a dia, na relação com a igreja, no casamento, com a família e com a sociedade. A gente vê esse formato também presente na carta de Paulo aos Gálatas também. Então ele vai falar sobre essa questão de não ser mais governado pela carne, mas ser governado pelo Espírito. E aí ele vai nos trazer, no segundo bloco da carta, a aplicação prática. De novo, a vida em comunidade e nas nossas relações sociais. E a gente também vê esse formato se repetindo no livro de Hebreus, que não parece ter sido Paulo que escreveu e cujo autor nós desconhecemos. Quando nós notamos esse padrão, né, essa preocupação dos autores bíblicos em não somente nos ensinar uma verdade espiritual, em não somente trazer uma revelação a respeito do caráter de Deus, da salvação, mas também de como nós vivemos e aplicamos essas verdades espirituais nos nossos dia a dia, no nosso dia a dia, e especialmente
nas nossas relações interpessoais, nós podemos concluir que o cristianismo, diferentemente de outras muitas religiões, é uma religião que está preocupada com a conexão do eterno com o que é perene. O cristianismo, ele propõe uma espiritualidade conectada à realidade da vida cotidiana. Isso não nos surpreende, né? Afinal, o Deus que nós servimos, o Deus revelado na Bíblia, é um Deus que encarnou. Não é um Deus que estava no meio de nós e quis ficar longe, à parte, distinto, se tornando uma força impessoal que nós temos que fazer muito esforço para alcançar ou entender. Não. O Deus que a Bíblia revela e que nós servimos e adoramos é um Deus que fez um caminho inverso. Ele era sobre todas as coisas, estava sobre todas as coisas, ele criou todas as coisas, mas ele se fez homem para andar em nosso meio, para nos mostrar como é que uma realidade, uma verdade, uma revelação espiritual que aponta para a salvação, para o resgate da humanidade, como isso funciona e se aplica no nosso dia a dia, de segunda a segunda, e especialmente nas nossas relações interpessoais. Os evangelhos, portanto, não são um tratado teórico sobre a trindade, a divindade ou a messiandade de Jesus. Os evangelhos são relatos da vida de Jesus. Quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas e João, a preocupação deles não foi fazer teologia, não foi criar doutrina. Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a preocupação deles foi nos contar por onde Jesus andou, o que ele falou, com quem ele se encontrou, o que ele fez. A preocupação dos evangelistas foi nos apontar para um modelo de conexão com a realidade da vida diária daquele que foi salvo e resgatado pelo Senhor Jesus. O cerne do cristianismo não é uma filosofia de vida. Existem muitas religiões e movimentos de espiritualidade por aí que ensinam que para você alcançar um equilíbrio emocional, uma paz transcendente, você precisa se esvaziar e desconectar da realidade e das pessoas. Mas o cristianismo, ele aponta para um caminho diferente. O cristianismo ensina que quanto mais você se conecta, obviamente, com seu Criador, mas também com a comunidade de fé, mais você entende e experiencia a espiritualidade, a paz que transcende, o amor incondicional, o perdão, a misericórdia e tudo aquilo que nós encontramos como revelação de espiritualidade e de salvação. O cerne do cristianismo, portanto, é uma pessoa. E o desafio do cristianismo é justamente a transformação. A ideia é, a partir do seu encontro com Jesus, deve haver uma transformação da sua vida, do seu modo de pensar, de falar e de agir. Por que a preocupação dos evangelistas com a pessoa de Jesus? Porque quando nós encontramos com Ele, o que acontece? Ele nos toma, Ele passa a habitar dentro de mim, Ele passa a trabalhar no meu caráter, fazer com que eu me torne a cada dia mais parecida e semelhante com Ele. Esse é o processo de restauração, porque era para eu ser parecida e semelhante a Ele antes da queda. Isso foi corrompido e a partir da cruz é isso que é retomado e restaurado. Então eles nos ensinam que Jesus é o modelo, o padrão que nós devemos seguir. Quando decidimos com quem encontramos, como nos relacionamos, o que fazemos, comemos e dizemos. Portanto, se você foi agraciado pela revelação da cruz e compreende que o Cristo que te redimiu com o seu sangue é o seu Senhor, toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, cada um dos seus relacionamentos, o seu dia a dia precisa convergir, tender, concentrar-se, desembocar em Cristo.
todas as coisas, é o que Paulo vai nos dizer no versículo 10 do capítulo 1. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, e nos revelou o mistério da sua vontade, para fazer convergir em Cristo todas as coisas. Quando Paulo nos fala sobre fazer convergir em Cristo todas as coisas, que todas as coisas são essas? Aqui na carta aos Efésios, Paulo vai desmembrar todas as coisas em 4 coisas, né? A primeira é a vida em comunidade, o relacionamento com outros crentes. Como deve funcionar o relacionamento com os irmãos aqui da igreja local? A segunda coisa, de todas as coisas que precisam convergir em Cristo, é o relacionamento entre marido e mulher, como nós vimos aqui no capítulo 5. A terceira coisa, de todas as coisas que precisam convergir em Cristo, é o relacionamento entre pais e filhos, conforme ensina o início do capítulo 6. E a quarta coisa, de todas as coisas que precisam convergir em Cristo, é o relacionamento entre senhores e escravos, entre empregadores e empregados. Paulo está nos falando aqui que a partir de toda essa realidade espiritual, daquilo que Cristo realizou na cruz, a partir da nossa conversão, da nossa decisão de responder ao chamado, para tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Paulo está dizendo que a partir do encontro com Jesus, que se eu sou crente, cristão, discípulo, se eu creio que eu fui salvo, e se eu fui salvo, o Espírito do próprio Deus habita em mim, a partir desse ponto, igreja, família, trabalho, todas essas coisas precisam convergir e apontar para Cristo. É comum, quando nós falamos sobre o tema de integração entre fé e trabalho, business as mission, negócios e missões, negócios do reino, né? Profissional em missões, profissional do reino. Quando nós falamos sobre isso, é comum as pessoas reagirem com estranheza, com dúvida e com desconfiança. Eu sou muito questionada da seguinte forma: como? E pode misturar negócios com fé? Como? Pode misturar dinheiro com religião? Como? Pode misturar missões e profissão? Mas se você é um discípulo fiel e um amante do Senhor, o estranho não é misturar negócios, profissão, casamento com os princípios da palavra. O estranho é não misturar qualquer área que seja da sua vida com o caráter de Deus e com os princípios da palavra, que é lâmpada, que é guia, que é o sinalizador do próprio Deus. Então a pergunta que o discípulo fiel e o amante do Senhor tem que fazer não é: como? Pode misturar negócios e fé? A nossa crise deveria ser: como eu faço para misturar justamente tudo isso? Porque é todas as coisas, é a minha vida. O trabalho é onde nós mais passamos tempo, dispensamos, investimos esforços, tempo, dinheiro, energia. Muitas vezes até sacrificando as relações familiares em nome do trabalho, em nome da profissão. E como nessa área tão importante, tão presente da nossa vida, Jesus pode não estar misturado. O caráter de Deus pode não estar presente. Os princípios da palavra podem não reger. Que coisa da sua vida não está hoje convergida em Cristo? Que aspecto do seu trabalho, da sua profissão, talvez a maneira como você tem gerido os seus negócios, como você tem se relacionado com seus stakeholders, clientes, fornecedores, funcionários, colegas de trabalho. Que área da sua vida não está convergindo em Cristo? Talvez algum tipo de relacionamento com algum irmão na igreja, seu casamento, família, relacionamento com a sociedade. Paulo está nos dizendo que todas as coisas precisam convergir em Cristo. E aí então parece que Paulo escolheu de todas essas áreas e de todos esses relacionamentos o casamento,
para explicar de forma bem explicada como é que funciona esse mistério, esse negócio de convergir tudo em Cristo. Talvez porque o casamento é de fato um relacionamento de grande desafio. Afinal, duas pessoas estranhas, duas pessoas diferentes, não somente se conectam, não somente convivem, mas segundo a palavra, devem se tornar uma só carne. O que o casamento faz é desfazer o que é individual para transformar essas duas coisas em uma só, que é justamente a relação conjugal. Então, talvez seja, de fato, a relação mais difícil para nós aqui, como seres humanos, nessa terra. A relação que mais precisa da revelação desse mistério profundo, né? De convergir em Cristo todas as coisas. Então, ele vai nos dizer: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. E essa exortação causa aquele mesmo mal-estar que causa quando nós falamos que o nosso dinheiro, a nossa profissão, ou a forma como gerimos os nossos negócios precisam também convergir em Cristo e se ajustar ao caráter de Deus e ao parâmetro da palavra. Nossa grande dificuldade com todas essas exortações é que esse Deus que decidiu encarnar nos incomoda. A gente gosta e prefere de um Deus não encarnado. De um Deus que continue e permaneça sublime, longe, distante. Que não meta o bedelho aí em todas as áreas da minha vida. Que não venha dizer qual é o rumo que o meu negócio tem que tomar. De que forma eu tenho que usar o meu dinheiro. Eu não quero que Deus se importe tanto com esses detalhes. Eu não quero que Deus me diga como eu devo agir enquanto esposa ou como eu devo agir enquanto marido. Eu quero que Deus fique ali onde Ele está e que Ele convirja para mim, abençoando o meu negócio e abençoando os meus relacionamentos. Mas essa não é a proposta do cristianismo. Essa expressão mistério que Paulo usa aqui, quando ele fala da relação entre o homem e a mulher, e que os dois vão se tornar uma só carne, e aí ele diz: este é um mistério profundo, mas eu estou falando da relação de Cristo com a sua igreja. Essa palavra mistério ele vai usar em outros lugares aqui na carta de Efésios, no capítulo 1, no capítulo 3, vai aparecer por cerca de 4 a 5 vezes em toda a carta de Efésios. E ele vai usar essa expressão também em Romanos, capítulo 11, versículo 25. O que é comum do contexto onde ele usa essa palavra mistério é que ele está se referindo e explicando para os seus ouvintes, para os seus destinatários, que aquilo que era oculto, aquilo que a gente não entendia, aquela realidade espiritual que a gente não entendia, Deus revelou, Deus nos faz entender. Então aquele mistério oculto agora é revelado. Também o contexto diz respeito aos gentios. Então Paulo vai dizer, aquela condição do gentio, daquela pessoa que não era judeu, aquela condição natural de que o gentio não pode ser salvo, de que o gentio não pode pertencer à comunidade de Israel, não pode ser povo de Deus, essa condição natural, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai agir em mistério. E Ele vai tornar aquilo que era inadmissível concreto, aquilo que era impossível, possível. Então, nas palavras do próprio Paulo, ele vai dizer que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel. Mediante o evangelho, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Isso é o mistério profundo. Agora, juntando todos os pontos, o que Paulo está nos dizendo e nos ensinando aqui é que todas aquelas relações impossíveis, naturalmente, se tornam possíveis a partir de Cristo. Então, o gentio se relacionar com o judeu e ser um corpo, isso era impossível naturalmente, mas por causa de Cristo, isso se torna possível. Homem e mulher se tornarem um só corpo e viverem um casamento que agrada a Deus, isso é naturalmente impossível. Mas por causa de Cristo, isso é possível. Várias pessoas que pensam diferente, com personalidades diferentes, que têm opiniões, gostos e preferências diferentes, se reunirem e se tornarem uma igreja local saudável e que vive em harmonia, isso é naturalmente impossível. Mas por causa de Cristo, isso se torna possível.
É isso que Paulo está nos dizendo. Uma relação de harmonia entre pais e filhos que têm interesses, que vivem fases diferentes, que querem controlar um ao outro, isso que naturalmente era impossível, por causa de Cristo, se torna possível. Uma relação entre empregado e empregador, uma relação no social do trabalho, que é naturalmente de exploração, de tomar vantagem, que era impossível haver harmonia, onde era impossível haver harmonia, agora, por causa de Cristo, é possível. É isso que Paulo está nos ensinando. Mas como? Como é possível que uma mulher que naturalmente é incapaz de se sujeitar a seu marido ou a quem quer que seja, como é possível que um homem que é incapaz de priorizar qualquer outra necessidade que não a sua própria, de cuidar de alguém que não seja a si mesmo, como é possível que esse homem ame e cuide da sua esposa como Cristo ama e cuida da sua igreja? Ah, já sei, é possível quando eles se apaixonam, quando rola o clique. Não! Quem é casado há mais de 10 anos sabe que isso não é suficiente para manter esse homem e essa mulher como uma só carne, para manter essa mulher sujeita a seu marido, para manter esse homem cuidando da sua esposa, priorizando-a a si mesmo. Isso é possível quando cada uma dessas pessoas tem todas as coisas, toda a sua vida convergida em Cristo. Então ali, em Cristo, esse homem e essa mulher se encontram e se tornam um. Da mesma forma como é impossível haver harmonia e haver uma igreja, uma comunidade local saudável, com tantas pessoas diferentes, que pensam diferente, com personalidades diferentes, com defeitos diferentes, com qualidades diferentes, com opiniões diferentes. É impossível que essas pessoas convivam e sejam uma igreja que é um corpo, que anda sintonizado com a cabeça que é única, que é Cristo. Isso é possível quando? Quando a gente vira amigo de todo mundo? Não. Quando a gente abre mão do nosso gosto e preferência, porque a gente entende que a do outro é melhor? Não. Quando cada uma dessas pessoas dessa comunidade está tendo a sua vida, e toda a sua vida, sendo convergida em Cristo. E nele, em Cristo, nós nos encontramos e nos tornamos um. Não se trata do interesse da mulher em relação ao interesse do marido. Não se trata do interesse, da relação e do interesse de um membro em relação ao interesse de outro membro. Trata-se de todas as pessoas, de todos os interesses convergidos em Cristo. E nele é possível, então, haver unidade, haver harmonia e vivermos em um só pensamento, uma só fé e glorificarmos a Deus. É sobre este mistério que Paulo está nos falando. Deus torna possível a comunhão dos crentes com a formação de uma igreja saudável, assim como torna possível a união do homem à mulher, porque tornou possível antes a comunhão de cada um de nós com Ele mesmo, para que nele pudéssemos então ser um. E porque somos feitos um com Cristo, e enquanto cada um de nós permanece convergindo todas as áreas da nossa vida, o nosso caráter, os nossos gostos, a nossa preferência, a minha identidade, convergindo em Cristo, sendo moldada, trabalhada, transformada, assemelhada ao próprio Cristo, enquanto isso vai acontecendo, é que é possível nos conectarmos e sermos feitos um. Nos nossos grupos de estudo de mulheres, é batata. Todo mundo chega na primeira aula querendo que eu explique o que significa mulheres, sujeite-se a seus maridos. E a gente brinca, eu brinco com elas, com as irmãs, e eu digo para elas, você acha que o mais difícil nessa terra é se submeter a seu marido? O mais difícil nessa terra é andar carregando a cruz. O mais difícil nessa terra é viver negando o próprio eu. O mais difícil nessa terra é orar pelo inimigo e amar o que te persegue. O mais difícil nessa terra é tomar o tapa de um lado da cara e oferecer a outra. É ser chamado a andar 1 milha e andar 2. É ser requisitado para oferecer a roupa e tirar toda a capa. Isso é difícil. Ser discípulo de Jesus é difícil. Perto disso, mulheres, sujeitar-se ao marido é fichinha. E quanto aos homens, o que significa ter que priorizar a mulher? A mim, quando eu estou com fome, eu quero comer primeiro.
Não interessa se a minha mulher está com fome, se os meus filhos estão com fome. Quando eu estou cansado, eu quero descansar. Não importa se a minha mulher também está cansada ou se os meus filhos querem minha atenção. Esses são os homens. Não todos, talvez não vocês. Mas se Jesus chama a atenção para essa atitude, é porque é uma área que é mais difícil para nós. Para as mulheres, sujeitar-se. E para os homens, sacrificar-se e priorizar o outro. Uma mulher que não vive na relação com o seu Senhor, a submissão, a obediência, ela não é capaz de se sujeitar a seu marido e a quem quer que seja. O homem que não vive na sua relação com o seu Senhor, o sacrifício, que não vive buscando o interesse, a vontade, o desejo de Deus antes dos seus próprios, não é capaz de amar e cuidar da sua mulher. A Bíblia não está falando de uma relação carnal, do homem contra a mulher, dos pais contra os filhos, dos empregadores contra os empregados, ou de um membro contra outro. A Bíblia está nos chamando a atenção a respeito do nosso relacionamento individual com o nosso Senhor Jesus. Porque quando este estiver convergindo em Cristo, todas as outras áreas, todos os outros relacionamentos também convergirão em Cristo. E nele, nós então encontraremos harmonia e unidade. O crente que não vive em dependência ao seu Senhor, que não tem dia após dia a consciência de que ele é sustentado pelo perdão, pela misericórdia, pela paciência do Senhor. O crente que não reconhece essa graça na sua vida, ele é incapaz de exercer e estender essa graça, esse perdão, essa paciência na convivência com os irmãos. Mas se cada um desses crentes estiver vivendo esse relacionamento que converge todas as coisas em Cristo, então ele será capaz também de viver e se conectar em harmonia com os outros irmãos e ser e edificar uma igreja saudável. Talvez, à luz da palavra de hoje, você consiga identificar que algumas coisas da sua vida não têm convergido em Cristo. Quais são essas áreas? Quais são esses relacionamentos que têm andado independente de Cristo? Que têm andado separado, distinto do caráter de Deus? Que não têm estendido o que você mesmo tem recebido do seu Senhor? Que Deus tenha misericórdia para fazer todas essas coisas convergir em Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter um minuto de oração para responder ao Senhor aquilo que Ele nos fala nesta manhã. No capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo vai nos dizer: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vamos ter um minuto de oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã, que nós possamos sempre viver essa vida sempre caminhando com o Senhor, intimidade com o Senhor, e assim ouvir a Tua voz e ser discípulo de Jesus Cristo. E assim manter uma comunhão, relacionamento que o Senhor quer. Não é só acusar, não se sentir só como vítima, e sim sempre ouvir Tua voz e caminhar com o Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, esteja com a comunidade Ioná, agora e para sempre. Amém.